O intervalo, uma experiência de reconexão consciente. Antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Por alguns minutos, não tenta resolver a sua vida. Não tenta entender tudo. Não tenta lutar contra os seus pensamentos. Apenas desacelera. Essa experiência não existe para te convencer de nada. Ela também não existe para apagar sua dor, negar sua história ou transformar você em outra pessoa. O objetivo aqui é diferente. O objetivo é criar um pequeno espaço de reconexão interna. Um momento de pausa consciente entre tudo aquilo que você sente e a forma automática como talvez tenha aprendido a viver. Porque às vezes a gente passa tanto tempo sobrevivendo emocionalmente que esquece como é simplesmente estar presente dentro de si mesmo. Então, durante essa experiência, não tenta performar, não tenta ser forte, não tenta chegar em nenhum estado perfeito. Só escuta, respira devagar. Permita que as palavras encontrem partes suas que talvez estejam cansadas há muito tempo. Talvez você perceba coisas, talvez você sinta resistência, talvez alguma parte sua queira fugir da conversa. Tudo bem. Você não precisa forçar nada. Só permanece. Porque às vezes a mudança não começa quando a vida melhora. Ela começa quando a pessoa finalmente consegue parar e se ouvir de verdade. Então agora, vamos voltar para dentro. Vamos retornar para um lugar que talvez tenha ficado esquecido em meio ao medo, às cobranças, às dores, às perdas e ao excesso de barulho interno. Vamos começar. Talvez você esteja cansado, não apenas cansado do corpo, mas cansado por dentro, cansado de pensar demais, cansado de lembrar demais, cansado de tentar parecer forte enquanto carrega coisas que quase ninguém vê. Durante muito tempo, você talvez tenha aprendido a funcionar mesmo ferido, a sorrir mesmo preocupado, a continuar mesmo sem saber exatamente para onde está indo, a sustentar pessoas, responsabilidades, expectativas, medos e silêncios. E aos poucos, sem perceber, você começa a confundir sobreviver com viver. Mas existe uma parte sua que ainda está aí. Uma parte que não desapareceu. Ela pode estar cansada, pode estar silenciosa, pode estar escondida atrás de muitas defesas, mas ela ainda existe. É a parte que sabe que sua vida não acabou no que doeu, que sua história não termina no abandono, que suas perdas não definem todo o seu futuro, que os seus erros não são a sua identidade e que ainda existe algo em você querendo respirar de novo. Preste atenção nisso. Você não precisa apagar o passado, mas também não precisa continuar morando dentro dele. Você não precisa negar o que sentiu,
mas não precisa entregar o comando da sua vida para tudo aquilo que te feriu. Existe um intervalo, um pequeno espaço silencioso, quase invisível, entre o que você sente e o que você decide fazer com isso. É nesse espaço que a sua vida pode começar a mudar, não de forma mágica, não de forma perfeita, mas de forma consciente. Porque nem tudo que passa pela sua mente merece virar direção. Nem toda lembrança merece virar prisão. Nem toda dor merece decidir você. Nem todo medo merece comandar seus próximos passos. Você pode sentir e ainda assim escolher melhor. Pode estar cansado e ainda assim não se abandonar. Pode ter medo e assim continuar. Pode ter passado por muitas coisas e ainda assim não se reduzir ao que aconteceu. Existe força em você, não aquela força barulhenta que precisa provar o tempo todo que aguenta tudo, mas uma força mais silenciosa, a força de quem continua, a força de quem observa, a força de quem começa a perceber que não precisa reagir a tudo, a força de quem entende que paz também é construção. E talvez uma das maiores mudanças da sua vida começa aqui, quando você parar de se tratar como alguém quebrado e começar a se reconhecer como alguém em reconstrução. Porque você não é apenas suas feridas, você não é apenas seus atrasos, você não é apenas o que perdeu, você não é apenas aquilo que não deu certo, você é também tudo que ainda pode nascer a partir de agora. Existe prosperidade nisso. Prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade é clareza, é energia voltando, é criatividade despertando, é coragem para se posicionar, é dignidade para perceber, é capacidade de construir sem culpa, é permitir que a vida também te entregue coisas boas, sem você precisar se sabotar quando elas chegam. Você pode crescer sem perder sua essência. Pode prosperar sem deixar de ser humano. Pode ser reconhecido sem precisar se destruir emocionalmente. Pode receber amor, respeito, dinheiro, oportunidades e abundância sem sentir que está tomando o lugar de alguém. Porque crescer não é uma traição ao seu passado. Crescer é uma resposta madura a tudo que você atravessou. A partir de agora, você não precisa alimentar todos os dias a mesma identidade antiga. A identidade de quem apenas suporta, a identidade de quem sempre espera a perda, a identidade de quem se diminui para ser aceito, a identidade de quem entrega demais e recebe de menos, a identidade de quem vive pedindo permissão para existir. Você pode começar a fortalecer outra percepção, a de que alguém que tem valor, alguém que pode construir, alguém que pode escolher, alguém que pode se reorganizar, alguém que pode parar, respirar, perceber e decidir com mais consciência. Essa conversa interna não existe para criar um personagem. Ela existe para lembrar você de uma verdade simples.
Você não precisa continuar sendo conduzido por tudo aquilo que te feriu. Você pode recuperar direção, pode recuperar presença, pode recuperar eixo, pode recuperar futuro. E quando a mente tentar te puxar de volta para o medo, para a culpa, para a escassez, para a solidão ou para a sensação de que nada muda, lembre-se, existe um intervalo. E nesse intervalo você ainda pode escolher não reagir como antes, escolher não se abandonar, escolher não se diminuir, escolher não transformar dor em destino, escolher construir uma vida mais consciente, mais estável, mais próspera, mais verdadeira. Você não precisa resolver toda a sua vida hoje, mas hoje você pode começar a voltar para si. E talvez pela primeira vez em muito tempo, você tenha conseguido apenas permanecer consigo mesmo, sem fugir de si. Respira devagar, sem pressa. Percebe o ambiente ao seu redor. Percebe o seu corpo. Percebe sua respiração. Percebe que você continua aqui. Talvez nada tenha mudado completamente do lado de fora ainda, mas alguma coisa começou a se reorganizar dentro de você. E às vezes é exatamente assim que uma nova vida começa. Não no barulho, não na pressa, não no excesso, mas em um instante silencioso de consciência. Então, quando essa experiência terminar, não volte imediatamente para o automático. Leva essa presença com você. Leva essa percepção para as suas decisões. Leva essa consciência para a forma como você fala, cobra, trabalha, se posiciona e se trata internamente. Porque a forma como você se enxerga começa lentamente a definir a forma como você vive. E a partir de hoje, talvez você não precise mais caminhar contra si mesmo. Talvez agora você possa começar a caminhar ao seu lado. E talvez seja exatamente aí, nesse retorno silencioso para si mesmo, uma nova vida começa.